Revista Justiça Entrevista. E o assunto agora na Rádio Justiça, a eficácia dos acordos realizados na vigência da medida provisória 936, frente ao advento da Lei 14.020, de 7 de julho de 2020. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora na Rádio Justiça com o advogado e professor de Direito Trabalhista, Fabiano Zavanella. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço aqui o convite, para mim é uma grande satisfação voltar a conversar contigo e cumprimento a todas as ouvintes e ouvintes. Vamos lá então, professor, eu gostaria que inicialmente o senhor contasse para o nosso ouvinte o que trouxe a medida provisória 936. A medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020, ela é parte do programa de proteção ao emprego e à renda. É uma tentativa do governo federal de estruturar, a partir da medida provisória 936, um benefício, que é o benefício emergencial, para, de alguma maneira, tentar conter uma onda aí de majoração do desemprego proveniente da rescisão dos contratos de trabalho em decorrência de tudo aquilo que a pandemia nos impõe e a crise que ela apresenta para diversos setores do mercado em geral, alguns em especial muito mais afetados. Então a técnica que a medida provisória 936 encontrou como uma maneira de propiciar aos empregadores mecanismos para não caminhar para a rescisão dos contratos de trabalho foi justamente a suspensão desses contratos ou a redução proporcional da jornada e do salário, e aí os empregados acessam o benefício emergencial, que é um valor pago pelo Estado, né, sai dos cofres públicos para, dessa forma, dar um fôlego para o empregador e, de outro lado, também que o empregado não tenha tanta redução de sua renda. Muito, em linhas gerais, dá para desenhar o programa dessa maneira. E depois, então, ela foi convertida na Lei 14.020 de 2020, no dia 7 de julho. Isso. Havia, claro, um receio, até uma ansiedade para que esse debate acontecesse no Congresso, porque nós temos, de fato, uma urgência, há uma justificativa latente para a edição da medida provisória 936 e seguramente a conversão em lei dá muito mais segurança jurídica para tudo que aquilo foi feito e que se possa também continuar adotando essas técnicas pelo menos até o final do estado de calamidade pública, que coincide com 31 de dezembro de 2020, conforme determinado pelo decreto número 6. Então, a medida provisória previa essas técnicas que eu mencionei antes, de redução ou suspensão do contratrabalho, por um período de até 90 dias. A suspensão no máximo por 60 e a redução proporcional de jornada e salário por até 90. As duas técnicas combinadas também no máximo até 90 dias. Como eu mencionei, a medida provisória foi publicada no dia 1º de abril. Então, se nós considerarmos esse tempo de 90 dias, até mesmo a conversão em lei demorou um pouco. Claro que tem um processo de discussão no Congresso, mas a pandemia impõe uma celeridade muito maior. Por quê? Esgotou-se o prazo para as empresas que adotaram logo de saída lá em abril, né, se você contar 90 dias, então dá abril, maio, junho, e eu fiquei descoberto. Como é que eu faço com os meus empregados se eu não posso mais suspender ou reduzir proporcionalmente o contrato de trabalho? Isso gerou uma certa ansiedade. E vem a Lei 14.020, como você mencionou, publicada no dia 7 de julho, então converter a medida provisória 936 em lei e, dessa forma, instituir no conjunto normativo o programa emergencial de proteção do emprego e da renda. Doutor Fabiano, nesse caso temos um hiato de quase um mês, então, entre a validade inicial da 936 e a lei? Pois é. Nessa hipótese, ou nesse exemplo que eu mencionei, né, das empresas que adotaram as técnicas logo de saída, quer dizer, quando a medida provisória foi publicada, nós temos um espaço de tempo até
a publicação da conversão em lei, que aconteceu no dia 7 de julho. E mais, a conversão em lei manteve o mesmo prazo previsto na medida provisória, quer dizer, os mesmos 90 dias. Então, a conversão por si só nem foi suficiente para que as empresas tivessem uma oportunidade de estender o ajuste de suspensão ou de redução, porque ela, nesse aspecto do tempo, reproduzia aquilo que a medida provisória já instituiu. Qual era a diferença? É que ela vinculava ou autoriza que o executivo, que o Poder Executivo, por intermédio de um decreto, regulamente o programa e estenda o seu prazo, desde que haja uma sustentação ou uma avaliação econômico-financeira que justifique a prorrogação do benefício. Isso aconteceu através do decreto 10.422, que foi publicado no dia 14 de julho de 2020. Um decreto do Poder Executivo, que tem lastro nas análises feitas pelo Ministério da Economia, e aí então o decreto estendeu o prazo para redução ou para suspensão dos contratos de trabalho por até 120 dias. Então aquilo que era 90 passou para 120. As suspensões que só podiam ser de até 60 podem ser de até 120. As reduções que eram de até 90 podem ser de até 120. E as técnicas combinadas, no máximo, até 120. Mas é o que você disse, tem um hiato, tem um intervalo da adoção de algumas técnicas por empresas logo de cara na publicação da MP e a demora na conversão e depois na própria publicação do decreto. E fica aí, claro, um problema. E neste caso, então, qual a orientação que o senhor deixa para o empresário que teve que fazer as suas decisões nesse momento para tentar salvar a empresa e ficou incluído dentro deste espaço, desse hiato, com os contratos dos trabalhadores? Pois é. O caminho mais racional, ou a percepção mais segura, é que quando cessado o prazo previsto na medida provisória 936, quer dizer, os 90 dias, e não havendo a conversão em lei, o contrato de trabalho ele se restaura, quer dizer, ele volta ao status quo, ele retoma todas as suas condições e características, tais quais anteriores à adoção das técnicas. O empregador, portanto, tem que pagar o salário integral, tem que respeitar as jornadas, ou o empregado que tinha o seu contrato de trabalho suspenso tem que retornar à atividade para prestar o seu serviço. Depois da publicação da lei, e por conseguinte do decreto 10.422, aí o empregador pode novamente realizar um outro ajuste, um outro acordo com o seu empregado ou com o sindicato, prevendo por mais 30 dias uma nova suspensão ou uma nova redução proporcional da jornada e do salário. Naquele ato não tem jeito. Não dá para emendar uma coisa na outra, porque nós não tínhamos uma proteção normativa. Então, no hiato, o contrato de trabalho, ele retoma as suas características originárias. Depois da publicação da lei, aí tudo bem, por conta do decreto, eu posso refazer esses acordos para ganhar um novo fôlego de 30 dias. Qual é o dilema? O empregador web, que é a plataforma utilizada pelo Ministério da Economia para que as empresas comuniquem os ajustes efetivados com os empregados, ele aceita que você indique uma data que conecta com o prazo anterior, quer dizer, terminou os 90 dias em junho, nós não temos a lei ainda, a lei vem em julho, logo eu faço um novo acordo. Qual a data que o empregador aceita? A data subsequente ao término do ajuste anterior. Dá a impressão que nós tivemos alguma coisa em solução de continuidade. Mas isso é um aspecto tecnológico
da plataforma. Do ponto de vista jurídico, traz problemas sensíveis para o empregador. Ele deve fazer um novo acordo contando da data de publicação do decreto 10.422, ou seja, 14 de julho de 2020. Ou, se nós tivermos um pouco mais de elasticidade, pelo menos a partir de 7 de julho, que é quando foi publicada a lei 14.020, porque se você somar 10 dias do 7 até 14, nós temos ali um intervalo para a comunicação do Ministério da Economia. Resumindo tudo o que eu disse, naquele ato, naquele intervalo, não dá para fazer acordo à luz da MP 936, nem tampouco na Lei 14.020, porque nós temos ali um espaço sem essa proteção ou previsão. O contrato de trabalho se restaura nas condições originais. O senhor acredita, então, que este, vamos dizer, vácuo jurídico que tivemos no mês de junho pode ser questionado caso os trabalhadores tenham feito acordos com as suas empresas? Sem dúvida. Eu até, no artigo que escrevi a respeito, chamo de limbo legislativo. Esse vácuo, esse espaço, esse intervalo que não deveria existir, porque as empresas tinham uma necessidade gigantesca de manter os acordos para não caminhar para as dispensas. E aí, somado a isso, a plataforma autorizando a comunicação como esses acordos fossem possíveis, pode causar, sem dúvida alguma, um passivo, um problema para os empregadores num eventual questionamento dos empregados em relação a essa aplicação. Lembrando que os empregados recebem o benefício de forma regular, quer dizer, sob o aspecto do recebimento do benefício não tem problema, porque o benefício é devido pelo Estado, pago com recursos dos cofres públicos, mas é um ponto aí de fragilidade sim que acaba acontecendo, como muitos outros que lamentavelmente a pandemia nos impõe. Vamos lá, temos várias datas e imagino que o empresário deve ficar um pouco perturbado até. MP 936, 1º de abril, depois a Lei 14.020 de 2020, em 7 de julho, Decreto-Lei 10.422, em 14 de julho. O empresário fica até atordoado com tantas datas, né, doutor Fabiano? Com certeza, isso porque nós estamos tratando apenas, claro, é o principal programa, mas de uma das medidas provisórias, que ainda bem foi convertida em lei, das tantas que foram editadas ao longo da pandemia. E isso nós podemos olhar lá para trás e considerar como o decreto número 6, do dia 20 de março, que estabeleceu o estado de calamidade pública. Então, nós temos aí, 5 meses de uma insanidade sem precedentes que exige das empresas, do seu departamento de pessoas, das contabilidades, dos departamentos jurídicos, um esforço gigantesco em prol da proteção dos trabalhadores, da saúde e segurança dos trabalhadores, que sempre vem em primeiro lugar, mas da própria sobrevivência dos negócios, porque você adota essas técnicas previstas em medidas provisórias, decretos, portarias, leis, mas já numa condição bastante combalida do ponto de vista econômico-financeiro. E se isso lhe representar um acúmulo ou o nascimento de um passivo significativo para que você enfrente daqui meses ou anos, pode ser só uma postergação da extinção do negócio, que também para a nossa sociedade ou para o mercado em si é alguma coisa muito trágica. Nós já convivemos com uma informalidade extremamente excessiva e com uma gama de problemas para os empresários, que é algo que deve ser olhado com uma outra vertente e com mais incentivo, com mais prestígio a essa tarefa tão complexa que é empreender no Brasil.
Conversamos agora na Rádio Justiça sobre a eficácia dos acordos realizados na vigência da medida provisória 936, frente ao advento da Lei 14.020, de 7 de julho de 2020. Conversamos sobre isso com o Dr. Fabiano Zavanella, ele que é advogado e professor de Direito do Trabalho. Dr. Fabiano, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. O assunto é longo. Se entrássemos aqui na seara do INSS, então, quanto tempo precisaríamos, né? Nossa, pelo menos uma semana ou mais, porque de fato também é um tema muito espinhoso e importante para a nossa sociedade. Mas eu agradeço novamente o convite, sempre um privilégio conversar contigo e com os nossos ouvintes. E fica aqui o meu abraço, a minha sensação de que tudo corra bem, que logo possamos sair dessa situação tão complexa e até uma próxima. Revista Justiça.